família aqui, cadê a Terezinha? Todo mundo, vereadores estão enquadrados aqui também. Chega mais perto. E vamos no 3, 2, 1. Puxa para cá, para cá. Muito bem. Olha lá. Passarela Carlos Terena. Ao lado do Parque Tupiniquins, entre a terra e o mar. Descerá de uma estrela colorida e brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante. Esse é um grande momento, um super momento de emoção e de responsabilidade aqui para a família Terena, o povo indígena Terena, e os nossos valores espirituais, culturais e também na relação com a cidade de Bertioga. Aqui nasceram vários eventos idealizados pelo Carlos Terena, que morreu por conta da Covid-19. A gente ficou triste, mas a gente levantou a cabeça porque se estabeleceu uma aliança em relação ao futuro, com a sociedade envolvente, com os moradores, com o povo, com as autoridades de Bertioga. E agora temos aqui uma alameda, chamamos isso de avenida, mas é uma passarela com o nome de Carlos Terena. A importância dessa homenagem. Olha, antes de mais nada, é um reconhecimento e uma justa homenagem. Estamos fazendo justiça porque Carlos Terena representa a luta pelos direitos, pelos costumes, pela manutenção da cultura dos povos indígenas no Brasil. Respeito acima de tudo. Ele é precursor, idealizador, coordenador, desde o princípio, do início dos Jogos Indígenas, que já houveram até Jogos Indígenas a nível mundial, e hoje Bertioga presta essa justa homenagem merecida, eternizando o seu nome, Carlos Terena, que é cidadão bertioguense também, junto com seu irmão Marcos Terena, homenageado em 2009 pela Câmara Municipal de Bertioga, que na época o vereador Ney Lira fez a indicação e eu, na época, eu era vereador, eu assinei também, acompanhei, junto com todos os outros vereadores de maneira unânime, pelo que representava e representa até hoje a história de Carlos Terena e Marcos Terena, o irmão dele, que hoje esteve aqui com a família Terena presente. Dizer que não haveria um lugar melhor para prestar essa homenagem, para eternizar através do projeto Ruas de Memórias o seu nome em Ruas de Bertioga, que é aqui a nova passarela Carlos Terena, ao lado do Parque Tupiniquins. Um índio preservado em pleno corpo físico. Sou Terezinha Batista Ribeiro, esposa do Carlos Terena. Nos conhecemos em Brasília, em 1983. A gente teve uma história de 38 anos. A gente se conheceu através do Disque Amizade. Ele tinha ido para Brasília estudar. Assim, nunca pensei que assim, minha jornada junto do Carlos fosse tão longa, sabe? Tão longa, tão bonita, tão cheia de experiência. Foi um relacionamento assim, muito rico, né, de histórias, de compartilhar experiências. Ele deixou 2 filhas, né? Deixou uma neta, assim, e o legado que ele deixou, né, para os povos indígenas, a riqueza do nosso convívio. O Carlos era uma pessoa de celebrar a vida. Eu até estava conversando com a minha filha que nós aprendemos a celebrar aniversários com ele. Celebrava aniversário até dos animais que tem lá em casa, sabe? Para ele era muito importante celebrar o dia que estava nascendo, o dia entardecer, né? Eu acho que isso aí é riqueza maior do que qualquer outra coisa, né? Conversando com o Caio,
que esse lugar aqui foi escolhido a dedo. Realmente a gente ficou muito emocionado, porque o Carlos, ele sempre respeitou muito a natureza, né? Além do amor pela natureza, ele tinha um respeito muito grande para escolher o local dos jogos, os horários adequados, os dias adequados, questão das luas, né? Isso era muito importante para ele. E eu acho assim, o que ele deixou para a gente de legado mesmo é esse amor à vida, né? Queria te agradecer e agradecer a existência do Carlos no seu nome. Então, a gente é muito orgulhoso, a gente gosta muito dele e vai ser muito legal para a gente ter essa lembrança dele sempre aqui presente. Esse momento aqui para a gente foi muito... É até difícil dizer com palavras, que foi muito emocionante, muito bonito assim, pela escolha do local, pelas pessoas, né, que conhecem a história dele, que trabalharam com ele, que enriqueceram esse legado que ele deixou, porque sozinho ele não faria nada. Descerá de uma estrela. Meu nome é Melissa Mongué, sou filha do Carlos Terena. Queria agradecer imensamente o carinho, né, e essa memória que vocês estão deixando aqui para o meu pai. Como foi dito várias vezes, né, um lugar especial, né, muito arborizado, natureza, tudo que ele prezava, né, principalmente pela força, né, do cultural aqui da cidade, né, o resgate que vocês têm com os indígenas. E é imensamente grata pela memória, pelo carinho, por tudo, sem palavras. O Carlos era um homem de muita garra, de muita luta, né? Sempre muito determinado com as ações, né? Tanto é que tudo que ele construiu hoje foi baseado em acreditar, né, na luta da questão dos povos indígenas, baseado num sonho, né? Então tinha muito essa ligação, né, com o mundo espiritual. Acho que isso é coisa muito importante que ele deixa pra gente, pra família. E vou levar ele como um símbolo de resistência, assim, e de resgate da memória da cultura indígena, né, para todo mundo. Deixou um legado importante para todos os povos. Obrigada. Valeu. Um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido. Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Oi, meu nome é Hannah Luna, eu sou neta do Carlos Terena, sou do povo Terena também, e vim aqui hoje junto com a minha família para a gente comemorar essa iniciativa do governo de Bertioga de nomear esse lugar com o nome, né, do meu avô. A gente fica muito feliz, eu estou muito feliz hoje por estar aqui e é muito importante a gente ver e a gente sentir que existem pessoas não indígenas que apoiam a nossa causa, mas que principalmente valorizam e entendem a importância da cultura, do esporte, das tradições, como é importante você valorizar essas questões e dar amplitude para valorizar e aumentar a autoestima da população indígena. Como você vai lembrar do seu avô? Eu lembro do meu avô sempre com muito carinho, né? E eu acho que a gente vai lembrar mais dele, assim, a nossa família, né? Como a pessoa que ele era dentro de casa, que era o que a gente via, assim, de mais íntimo. E não é muito diferente da pessoa dentro do trabalho, assim, dentro dos eventos, dentro dos Jogos Mundiais, que é a pessoa que ensina pra gente a ser firme, a seguir, principalmente seguir nossos sonhos, sabe? Os jogos são um sonho que ele sempre falou pra gente que foi um sonho de criança, de adolescente, e que ele seguiu essa intuição de seguir o sonho, e que a gente deve fazer o mesmo, sabe? Então, eu cresci sempre, eu vejo isso na minha mãe, vejo isso na minha tia, vejo isso na minha avó, de buscar sempre seguir o sonho, assim, e é isso que eu vejo meu avô como um exemplo do que eu deveria seguir para minha vida também, e de todo mundo, de ter garra para conquistar. É isso. Virá que eu vi apaixonadamente como peri. Virá que eu vi
tranquilo e infalível como Bruce Lee. Thaili, queria que você falasse do Carlos. Como é que você vai lembrar dele ou como a gente pode lembrar dele? Puxa. Bom, eu sou sobrinha, né? Então eu tenho uma perspectiva do lado da minha família, né? Enquanto uma liderança mesmo dentro da nossa própria família, alguém que abriu portas para todos nós, né? Até hoje eu estava aqui pensando durante essa homenagem o quanto as ideias dele ainda ecoam, sabe? E ter visto várias pessoas aqui também, eu vi que não ecoa só para mim enquanto sobrinha, mas para várias outras pessoas. A ideia da questão de manter mesmo, e é isso desde a minha perspectiva, né? Dos nossos conhecimentos tradicionais, né? Ele sempre foi uma pessoa que sempre falava muito da nossa cultura, sempre falava da importância de mesmo estar na cidade, de manter viva, né, o nosso jeito de ser terena, né? E a nossa raiz, né? Infelizmente eu não fui criada, né, aprendendo o nosso Vemou, nosso idioma, mas que outros conhecimentos foram passados e infelizmente só depois que ele partiu que eu fui ver que é uma forma muito sutil de transmitir esse conhecimento, né? Em nenhum momento ele chegou e falou, olha, você vai sentar e aprender isso. Mas nas nossas conversas e até mesmo bate-bocas, né? Porque éramos de gerações diferentes, então tínhamos pensamentos diferentes. Mas como muita coisa ficou e vai reverberar, não só para mim, mas para várias outras pessoas. Eu acho que para os não indígenas, principalmente, né, essa questão da importância da cultura indígena para a sociedade não indígena, né, os nossos conhecimentos, os nossos saberes, a nossa própria cultura, ela está viva, né? Ela está viva, ela não é algo no passado. E com o evento que ele idealizou, que ele realizou, né, que são os Jogos Indígenas, né, isso vai continuar por muito tempo, né, e o que a gente vê, né, não é apenas os Jogos Nacionais ou Mundiais, mas como vários outros parentes têm feito e que dessa forma, com a nossa cultura, através do esporte, muitas pessoas passam a aderir à luta indígena, à causa indígena, né, às vezes uma coisa que eu aprendi com ele, né, essa coisa do encantamento, né, o branco se encantar pela nossa cultura e nosso modo de ser e aí entender do porquê que a gente luta e para que a gente luta, né, que muitas vezes as pessoas não entendem. Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Foi muito emocionante a cerimônia, talvez também pese pelo fato da Covid, a gente não teve uma oportunidade de estar com vocês nessa hora, na despedida dele, né? Teve um pouco dessa carga também, né? Como disse o representante do povo tereno, a gente não supunha que ia acontecer isso, né? Ainda não entendemos o que é a Covid. Como disse os nossos pajé, é uma doença trazida pelo vento, que foi previsto pelos pajé tereno, mas não sabíamos que era a Covid. E nem até hoje não sabemos o que é uma Covid. E também não existe remédio, medicina, nem na ciência indígena e nem na ciência moderna. E, no entanto, quando o Carlos entrou no hospital, aplicaram nele uma dose muito grande de um pacote de medicamentos que a gente não sabe o que é. E isso afetou bastante todo o sistema de vida dele. E após 12 dias ele partiu para o campo eterno. Mas o líder terena também falou que são o nosso tempo aqui nessa convivência. Por isso que a gente deve aproveitar bastante o amor. A mensagem diz que a gente agora permanece, né? A fé, a esperança e o amor. Ou seja, esses três sentimentos a gente só faz compartilhando com os outros, nunca sozinho. É isso que nós estamos fazendo aqui. Vida que eu vi apaixonadamente como peri. Vida que eu vi
tranquilo e infalível como Bruce Lee. Pirata eu vi, o axé do afoxé, filho gigante. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando ter assim